O único problema dessa sala é que ela não tem porta. Eu já falei, né, que ela não tem porta. Aí toda hora que eu passando alguém ali, fica me ouvindo falando sozinho, então eu já posso dar outra na cabeça. Suou, mas não por causa disso. Bom, gente, eu tô na sala de estudos, ó, e eu tô sozinha. O meu prédio tem várias salas de estudos e eu escolhi ficar nessa aqui, porque nessa tem uma janela bem grandona na frente, ó. Essa janela ela não abre, mas ela é bem grandona e ela é de vidro. Então, aqui é muito gostoso de estudar, é muito claro. E eu consigo ver o céu, que é uma coisa que eu gosto de fazer enquanto estou estudando, né? Lá na casa da minha mãe, meu lugar favorito para estudar é na varanda por conta disso, porque eu consigo ver o céu. Hoje é domingo, agora são 4 horas e eu estou estudando, ou eu vou estudar com o TCC. No caso, eu vou baixar alguns textos para eu ler e eu preciso fazer o fichamento desses textos. Eu vou ver como que eu vou fazer esses fichamentos, porque eu quero fazer o fichamento no Google Docs, sabe? Porque depois fica mais fácil para pesquisar, mas não sei ainda. Acredito que eu vou fazer isso mesmo, desse jeito. E, enfim, o Pomodoro que eu faço, ele é de 25 por 5, às vezes de 50 por 10, que são tempos de foco e de descanso. Então, vocês vão ter ali 25 minutos focados, 5 minutos descansando. É isso, eu tô aqui, ó, com o meu mate e todas as minhas coisas aqui, na verdade. Tudo aqui, bonitinho. Espero que vocês gostem de acompanhar essa semana. E eu espero ser bem produtivo em relação aos meus estudos essa semana também. Então, vamos. Como eu falei com vocês, eu comecei baixando alguns textos que eu queria ler e aí eu fui selecionando por título mesmo, sabe? Eu olhava o título e falava, esse texto aqui parece ser interessante. E aí eu ia lá e baixava. Interessante pra quê, né? Pra minha pesquisa, no caso, porque a minha pesquisa é sobre eugenia no Brasil, então eu tava pesquisando textos que falassem sobre a eugenia aqui no Brasil. Depois que eu selecionei alguns, era hora de ler, então eu fui lendo e fui fazendo o fichamento da forma como eu falei com vocês que eu ia fazer, né? Na tabela do Google Docs. Mais pra frente no vídeo eu vou mostrar pra vocês direitinho como tá a tabela, mas basicamente eu dividi ela em 3 partes. Uma parte pra citação, uma parte pra eu marcar as páginas e outra parte pra fazer as minhas notas. Eu uso fichamento de citação, então eu transcrevo o que tá no texto e depois eu acrescento as minhas ideias nas notas. Sabe? Dessa forma eu consigo deixar tudo muito organizado e na hora de citar no meu artigo, no meu TCC, fica muito mais simples para eu poder fazer isso, porque já tem ali a citação bonitinha do jeito que o autor colocou no texto. Outro ponto interessante da gente levantar é que eu uso como método de leitura a leitura ativa, que eu vou falar mais pra frente pra vocês como funciona. Eu acabei mais um Pomodoro e agora eu tô fazendo uma tabela para fazer os meus fichamentos, que daí a minha ideia é deixar todos os fichamentos que eu realmente vou usar ao longo do meu TCC no mesmo documento, que daí vai ficar mais fácil para acessar, sabe? Daí eu criei tabela para poder fazer isso de uma forma mais organizada. Enfim, eu sigo sozinha na sala, que é ótimo, porque daí eu tô quase deitado aqui. Tem essa cadeira aqui na frente, aí o meu pé tá nela, porque passava um tempo sentado com a perna pra baixo e faz ficar inchada, eu incho muito fácil, enfim. E aí eu tô fazendo isso, eu coloquei três colunas, né, nessa tabela que eu criei. Uma é para citação, o outro para a página onde está essa citação e o terceiro para notas, sabe, minhas notas. E daí até agora eu não escrevi nenhuma nota, mas eu acho que dessa forma vai ficar muito mais fácil para eu conseguir acessar. Porque pelo computador, né, tu dá ali um Ctrl F, tu acha rapidinho o que você quer. Mas no caderno, eu demoraria muito mais. Porém, eu sou uma pessoa adepta ao caderno, e daí eu sigo com ele aberto aqui, e aí eu vou lendo, e aí coisa que eu achar que é tipo assim, eu preciso estudar sobre isso aqui, eu preciso ler esse texto aqui, tá? Eu anoto no caderno que eu preciso fazer, porque daí depois eu vou lá e faço. Eu vou continuar estudando. Eu tô lendo uma dissertação agora, que é uma dissertação, se eu não me engano, acho que é dissertação de mestrado, mas eu acho que é dissertação mesmo, acho que não é tese. Enfim, que chama Para o Bem da Raça, a época da eugenia na Bahia.
E é um texto que eu já tinha dado uma olhada há um tempo, mas eu não tinha lido de fato. E aí agora eu peguei para ler de fato, para eu poder escrever sobre os meus conceitos. Que é o que eu estou fazendo, eu estou escrevendo sobre os conceitos que eu quero não, né? Que eu vou trazer na minha pesquisa. E são conceitos assim mais amplos, sabe? Tipo, eugenia, que é um objeto principal a estudar sobre a política de saúde reprodutiva, saúde sexual, e por enquanto é só isso. É pensar em tudo isso dentro do contexto do Brasil no século XX. E tem sido muito gostoso estudar sobre, e tem mudado tanto a minha percepção sobre tanta coisa da vida, uma doideira. Enfim, aí eu vou voltar a estudar agora, que já acabou o meu tempo. Vou fazer um Pomodoro de 50. Eu uso esse timerzinho, tá parecendo que é 2 minutos, né? 2 segundos, mas não, é 50 mesmo. Eu gosto muito desse timerzinho porque ele foi muito barato, primeiro por isso, né? Porque ele foi muito barato e me dá uma motivação extra a estudar quando eu olho pro negócio e o tempo tá passando, sabe? Enfim, e aí agora eu vou fazer o meu Pomodoro e depois eu volto aqui pra falar mais um pouquinho antes de ir jantar e fazer todos os meus paraná. Vamos continuar nosso papo sobre leitura ativa. Basicamente, a gente usa muito 2 métodos de leitura, né? Que é a leitura passiva e a leitura ativa. A leitura passiva é aquela que você só lê com os olhos, sabe? Que você só pega ali o texto e vai passando o olho. E a leitura ativa, ela é um método para você reter mais daquele texto que você tá lendo, sabe? De você reter mais conteúdo. Então, você interage com aquele texto que você lê. E essa interação, ela é feita basicamente por anotações, por marcações. Eu gosto de usar o código de cores, eu gosto de fazer questionamento aos meus textos. Se eu não entendo alguma coisa, eu paro um pouquinho a leitura, vou lá e pesquiso, depois eu retomo a minha leitura, sabe? Eu vou, de fato, dialogando com o texto, com o material que eu tô usando ali. E como eu faço faculdade de História, onde basicamente os nossos materiais são textos, livros e afins, eu acho que esse método é o que melhor se encaixa pra mim, porque além da leitura ativa eu ainda faço fichamento, então eu retenho muito conteúdo dessa forma. E aí eu acho que é uma coisa importante da gente ressaltar para pessoas que falam que estudar por resumo não funciona, é que cada pessoa é uma pessoa, cada área é uma área. A minha área, por exemplo, não existe lista de exercício, por exemplo, né, como existe em matemáticas e afins. A minha área é basicamente leitura, então pra mim funciona muito ler e fazer fichamento, fazer resumo, porque é uma forma que eu consigo reter ali o conteúdo que eu tô estudando, né? Então, o meu conselho de hoje é: fuja de pessoas que cagam regra no estudo alheio, porque o estudo é seu, a pessoa que tá ali sentada com a bundinha na cadeira estudando é você, então o método de estudo ele tem que ser adequado a você. E não importa se outra pessoa fala que o método dela é mais ou menos funcional, porque vai ser funcional se funcionar pra você, porque se não funcionar pra você, a minha forma de estudo pode ser uma porcaria, sendo que funciona muito pra mim. Eu acabei esse último Pomodoro de 50 e eu não vou fazer o descanso porque eu não vou voltar a estudar, né? Eu vou só terminar de ler esse capítulo que eu tô lendo, porque falta só um pouquinho. E depois eu já vou guardar as minhas coisas em casa, vou esperar da hora que abrir o RU e vou jantar. E depois da janta eu volto. E aí eu fico em casa e aí eu estudo de casa mesmo. Eu já escrevi 3 páginas de fichamento. Eu li algumas páginas. Deixa eu ver quantas acho. Umas 40 páginas. Talvez até um pouco mais. Eu já li. Foi. Gente, eu nem percebi. Eu tô na página 55 e eu tô lendo o texto todo. Então o texto deve ter umas 6 páginas de coisa, sabe? Tipo, capa contra capa e tal. Então deve ter umas 50 páginas. E o texto é muito bom. Esse autor ele escreve muito bem.
muito bem. E é muito fácil de compreender, sabe, o que ele escreve. Enfim, eu vou terminar agora o capítulo e daí eu já vou partir pra minha casa. Daí eu mostrei pra vocês como o céu tava lindo, já tava de tarde, né? Já tava se pondo o sol e tal, tava maravilhoso. E também mostrei o tanto que eu já tinha lido, que eu li muita coisa nesse dia. E aí eu tava fazendo fichamento também. Esse texto, ele era muito, muito perfeitinho, assim, pra minha pesquisa. E aí eu mostrei, né, como tava ficando a tabela. E essa tabela tem me ajudado muito a escrever o meu TCC, porque eu consigo visualizar as coisas muito mais fácil do que eu conseguiria no caderno, né? Porque no caderno eu teria que ler tudo pra poder achar alguma coisa. Na tabela, boto o Ctrl F e acho tudo que eu quero. Enfim, depois de jantar eu fui pra casa e aí eu liguei ali uma velinha e fui estudar em casa mesmo. E em casa eu rendo muito menos do que fora, porém nesse dia tava frio e eu não queria ficar na sala de estudos no frio, porque eu não me odeio a esse ponto. Fui estudar em casa mesmo. E aí eu continuei lendo o mesmo texto e fazendo ali as minhas anotações na tabela. E como eu já mencionei em outros vídeos, eu gosto muito da técnica Pomodoro, porque é uma forma de gerenciamento de tempo que já tem ali determinado um tempo para focar e um tempo para descansar. Então, durante meus estudos, eu não sofro esperando a vez de descansar chegar, porque eu sei que ela vai chegar rapidinho, sabe? Então, acaba que eu estudo e nem vejo o tempo passando. Eu estou na sala de estudos agora, que é a sala de estudos em grupo, então eu posso falar. E agora eu estou falando aquelazinha favorita. Só que aí quando eu cheguei tinha gente nela. Aí eu me acomodei daqui e não vou sair agora. Agora já são 3h30. Eu pretendo estudar até 6 horas. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu pretendo terminar a leitura que eu estava fazendo do TCC. Depois eu vou só escrever o meu texto. E daí eu trouxe, eu não sei se vai dar tempo para ele, porque não. Mas eu vou ler um pouco do Apologia da História, o Ofício do Historiador. Que esse livrinho aqui, que é um livrinho clássico. Todo estudante de história e tal vai pegar esse livro em algum momento da graduação. Geralmente é bem no iniciozinho. O meu tá até com umas marcações. Vou voltar a leitura dele, que é para eu colocar no meu TCC, porque eu sei que vai ser bom. Porque o Bloch, ele é a base da teoria da história, né? Então, ele sozinho, mas ele é um dos, sabe? Ele é um dos criadores da escola de análise. O único problema dessa sala é que ela não tem porta. Eu já falei, né, que ela não tem porta. Aí toda hora fica passando alguém ali e fica me ouvindo falando sozinho, até que eu já vou soltar muito na cabeça. Suou, mas não por causa disso. E, de novo, eu tô com mate, sempre. E as minhas coisas estão na mesa. Daí, nesse dia, eu fui terminar a leitura do texto, né, que eu tava lendo no dia anterior, e fui fazendo o que eu já tinha falado, fazer leitura ativa e marcando, e tanto que se vocês separarem, eu uso color code, então as cores das minhas marcações, elas vão mudando ao longo do texto, e vou fazendo também ali os meus fechamentos para deixar tudo super organizado, porque depois eu já ia começar a parte mais legal, que é escrever, que é colocar de fato as minhas ideias ali no documento. Depois disso, eu já parti para a parte mais legal, que é escrever. Então, eu dividi a minha tela em duas partes, né? Numa parte eu deixei o fichamento bonitinho e na outra parte eu deixei o documento onde eu tô escrevendo o meu texto. E aí eu fui fazendo as minhas referências para ficar tudo super organizado, porque esse é o meu medo. Meu medo era não dar conta de deixar tudo organizado da forma como eu queria. E eu tô curtindo muito essa parte de ser pesquisadora, porque além do TCC eu também faço o PIBIC, né, que é Programa de Iniciação Científica, e eu tenho visto cada vez mais que é nesse espaço que eu realmente quero estar. E esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever aqui no canal e até o próximo. Um beijo e tchau!